Então, pessoal, vamos falar de história? Feudalismo, certo? Hoje o assunto vai ser feudalismo. O feudalismo, ele tem uma característica de ser um sistema, pelo fato de ser feudalismo, né, terminado em lismo, ele é um sistema basicamente econômico, político e social, né? Então ele absorve, né, ele detém essas três esferas, essas três principais esferas, certo? Ele apresenta características tanto romanas quanto germânicas, né? Lembrando que os povos germânicos eles eram considerados povos bárbaros, né? Então, dentro dessa questão dos povos bárbaros, principalmente o laço de lealdade, né, que se origina lá no processo de comitatus lá dos bárbaros, é o que vai ser algo influenciador dentro do feudalismo, certo? O feudalismo, ele é um sistema, e um sistema baseado num território, num feudo. O feudo, que é o território, então é o terreno onde vai se desenvolver todo esse processo, ele tem algumas características, certo? Ele tem algumas divisões. E essas divisões, ela vai desde uma área fortificada, onde vai realmente ficar o castelo do rei, que no início esses castelos não eram feitos de concreto, né, de alvenaria, eles eram feitos de madeira. Lembrando que eles estavam meio que num processo de refúgio, de se refugiar em zonas em que os bárbaros supostamente não estavam, né? Lembrando que depois, na Idade Média, no auge da Idade Média, a gente vai ter feudos e castelos por tudo que é lado da Europa, né? Principalmente do lado da Europa ocidental. Mas no início, então, como precisava ser construído, como se diz, a toque de caixa, rápido, foram construídos de madeira. Ao longo dos anos, né, como levou um bom tempo, eles foram aperfeiçoando e mudando para concreto, uma construção que vem a durar até hoje, né? Tem diversos castelos na Europa hoje em dia ainda, tá? Esse feudo ele vai ter então essa área fortificada, onde vai ficar o castelo, o rei, a parte administrativa do feudo, um manso senhorial, né, onde vai ser uma terra muito boa para se plantar, onde vai sair, digamos, o sustento desse pessoal que mora dentro dessa área fortificada. O manso servil, que era uma terrinha um pouco mais singela, onde o servo morava e cultivava seus alimentos para sua subsistência, e parte desses alimentos elas eram pagas como impostos para os senhores feudais, então nem toda a produção do servo ficava para o servo, boa parte ia para o senhor feudal, né, ou suzerano, certo? Então a gente ainda vai ter uma floresta. Essa floresta basicamente ela absorve a demanda dos nobres, certo? Então caçar, se divertir, praticar alguns esportes, né? Então a floresta era algo meio comum para quem era nobre, para quem era rei e tal, né? Normalmente o servo ele não desfrutava desse ambiente que era a floresta, né? Isso dentro do feudo. Salvo em alguns casos, né? A gente viu o filme do Robin Hood, que é bem esse período em que eles acabavam se refugiando numa floresta. Mas a floresta não era limitada dentro do feudo. Então ela ficava um pouco mais longínqua do feudo, né? Tinha uma certa distância desse feudo, desse olhar do senhor feudal. A gente vai ter ainda as áreas como a igreja, né? Boa parte do território era uma porção significativa desse território, desse feudo, ela pertencia à igreja, porque a igreja é quem vai fazer com que forme as mentalidades desse período, e as mentalidades são responsáveis por fazer o pessoal pensar igual, né? Criar uma forma homogênea de pensamento dentro do feudo, né? Sem preocupação com levantes, com motins, com rebelião, né? A igreja tinha esse papel. Então ela era uma manutenção da sociedade. Então ela fazia manutenção social, fazia com que o pessoal acreditasse nesse sistema feudalismo, né? Nesse sistema feudal e fizesse ele prosperar. Tá? Então basicamente são essas as partes do feudo. Tá? Ainda vai ter, claro, pontes, né? Moinho, lugares para os ferreiros trabalhar, feiras e etc, né, que vão ser ambientes comuns. Então aí é onde tu vai ver os servos vendendo seus produtos, né, os nobres andando a cavalo no meio do pessoal,
ferreiro fazendo as ferraduras para os cavalos e armaduras para os nobres lutarem nas justas, né, nas batalhas e tal. A gente vai ter uma diversidade bem grande dentro do feudalismo, certo? Mas basicamente as áreas do feudalismo vão ser então o manso senhorial, a área fortificada, a floresta e o manso servil e uma parte da igreja, certo? Então basicamente é isso daí de introdução para feudalismo.